Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Só que, com toda franqueza, se esse tipo de comparação pode ser usado no meu caso, eu acho que sou o homem mais azarado desse mundo. Pelo menos no que diz respeito ao amor. Eu nunca tive sorte no amor, desde os meus tempos de adolescente. E olha, não é que eu seja um homem feio, desinteressante. Até que não sou de jogar fora. O problema é que eu sempre me envolvi com mulher que não presta. Só para se ter uma ideia, as últimas duas mulheres que eu tinha levado para morar comigo aprontaram pelas minhas costas antes mesmo de completarmos um ano juntos. Olha, não sei como não fiquei traumatizado. Quer dizer, para ser sincero, lá no fundo eu já estava meio sem esperança, achando que mulher nenhuma era digna da minha confiança. Imagine, 2 casamentos e 2 traições. Não é fácil. Foi, aliás, uma conversa que eu tive com uma tia minha, que, de certo modo, me fez ver uma luz no fim do túnel. A gente ali conversando, ela querendo saber da minha vida, por que eu tinha me separado da minha segunda mulher, e eu fui sincero. Botei as cartas na mesa. Contei que a safada tinha aprontado comigo. A tia olhou para mim, fez um breve silêncio e aí falou: Valdeci, sabe qual é o problema? O problema é que você está procurando no lugar errado. Você acha que mulher decente se encontra em qualquer lugar? Hoje em dia a mulherada só quer saber de bater perna na rua, frequentar bar, balada. Se você quer mesmo achar mulher direita, comece a frequentar a igreja. Na igreja eu te garanto que você vai encontrar alguma coisa que preste. Sabe, eu fiquei pensativo depois dessa conversa que eu tive com a tia. Ela não deixava de ter razão. As últimas mulheres com quem eu tinha me relacionado, eu conheci na balada. Não que na balada não tenha gente boa, também não se pode generalizar. Só que mesmo assim, a tia não deixava de ter um pouco de razão. Se a gente já corre o risco de levar chifre de uma mulher que não sai de casa, imagine de uma que só sabe bater perna na rua. Não dá para facilitar. Só sei dizer que eu fiquei pensativo com as coisas que ela me falou. Ela ficou lá fazendo propaganda da igreja que ela frequentava, depois me convidou para ir ao culto com ela no sábado e no final acabei aceitando. Confesso que me senti um peixe fora d'água dentro daquela igreja, porque eu nunca fui de frequentar a igreja. Ia à missa lá de vez em quando tinha uma data religiosa importante, ou então um batizado, um casamento. Agora, ir para rezar mesmo, isso eu quase não fazia, de modo que me senti meio deslocado enquanto o pastor fazia a pregação. Pensei até em desistir, parar de forçar minha barra. Mas como a tia insistia, no fim acabei me habituando. Foi dali a uns 3 meses que eu conheci a Lúcia. Eu já tinha visto ali na igreja umas 2 ou 3 vezes, mas nunca havia tido a oportunidade de me aproximar e puxar conversa. Pois nesse dia, no entanto, estava fazendo tanto calor, a igreja tão abafada que, no meio do culto, eu resolvi tomar um ar lá fora. E foi ali, no pátio da igreja, que os nossos caminhos se cruzaram. Eu me aproximei dela, arregaçando as mangas da camisa e limpando o suor do rosto com um lenço de papel. Ela também estava se abanando, assim, com uma das mãos. E no que me viu, foi logo falando: Nossa, como tá calor lá dentro, né? Não estava mais conseguindo respirar direito. Que vozinha suave, meu Deus. Aliás, não era só a voz. Ela era toda feminina. Ela era toda delicadinha, toda angelical.
Ficamos ali conversando sobre o calor, até que a certa altura ela falou: eu sempre te vejo aqui na igreja com a dona Eulália. Ela é tua mãe? Não, não. Minha mãe já é falecida. Ela é minha tia. Ah, desculpe, eu não sabia. Bom, eu me chamo Lúcia. E você? Eu? Valdecir. Muito prazer. Falei aquilo, sorri e lhe estendi a mão. Ela devolveu o sorriso, pegou a minha mão, a gente se cumprimentou, depois me convidou para voltar lá para dentro da igreja. O fato é que depois desse nosso primeiro contato, eu não consegui mais prestar atenção numa só palavra do pastor. Eu fiquei olhando para essa moça o tempo todo. Ela estava sentadinha num banco ali próximo da gente, a uns 10 ou 15 metros, e de vez em quando eu notava que ela também me procurava com o olhar. Que moça bonita, meu Deus. Que doçura, que delicadeza, que encanto de mulher. Depois do culto, ainda trocamos mais algumas palavras ali na frente da igreja. Depois nos despedimos e cada um tomou o seu rumo. Cheguei a perguntar para a tia se ela conhecia a Lúcia, já que a Lúcia conhecia a tia. E para minha alegria, a minha tia respondeu que sim. O que, de certo modo, podia ser bom para mim, pois podia me ajudar numa possível aproximação. Bom, nessas alturas eu não pensava em outra coisa. O fato é que aos poucos, quanto mais a gente se conhecia, mais eu me encantava com ela. Era mulher perfeita em todos os sentidos. Quando dei por mim, já estava apaixonado. Não era só a beleza. Ela era bonita, mas mulher bonita a gente vê a toda hora. Eu acho que o que me chamava mais atenção nela, o que me encantava mesmo, era aquele seu jeitinho de menina, aquele olharzinho angelical. Ela era tão pura. Quando dei por mim, já estava apaixonado. Não conseguia mais tirá-la do pensamento um segundo sequer. Mesmo assim, demorou para eu criar coragem e me declarar. É como eu já falei. Meus 2 últimos relacionamentos tinham me deixado meio traumatizado. Se bem que, apesar do medo, para ser sincero, eu já não tinha mais nenhuma dúvida de que a Lúcia era a mulher por quem eu tinha esperado a minha vida toda. Um dia até comentei com a tia e ela falou: não disse para você? Eu falei. Mulher que preste não é na balada que você encontra não, meu filho. Mulher que presta se encontra é na igreja. E ela tinha razão. Um dia eu a convidei para comer um cachorro-quente depois do culto e, para minha alegria, ela aceitou. A banquinha ficava ali mesmo, na rua em que ficava a igreja. Depois que a gente comeu, fomos caminhando pela calçada até a casa dela. Eu estava sem o carro nesse dia. Até que no meio da conversa, a gente ali caminhando, lado a lado, de vez em quando nossas mãos se tocavam, até que de repente, paramos de caminhar, olhamos um para o outro e o tão sonhado beijo aconteceu. Olha, eu me senti no céu. Há quanto tempo eu desejava aquele beijo, meu Deus. Há quanto tempo que eu sonhava com aquele beijo. O fato é que começamos a namorar nesse mesmo dia. Eu me senti o homem mais feliz da face da terra. A Lúcia morava com a irmã mais velha. Seus pais eram do interior. E eu fiz questão de ir conversar com a sua irmã, pedir o consentimento dela. Eu queria fazer tudo direitinho, já que, com as minhas outras mulheres, eu tinha começado da maneira mais torta possível. Talvez por isso não tivesse dado certo. Depois que começamos a namorar,
era como se eu começasse uma nova etapa da minha vida. Eu já nem lembrava mais do quanto tinha sofrido no passado. Eu já não pensava que tinha sido traído 2 vezes seguidas, uma atrás da outra. Eu nunca tinha conhecido ninguém tão doce, tão delicada, tão angelical, tão especial. A Lúcia, na verdade, era um anjo em forma de gente. Você percebe pelo jeito de olhar da pessoa que a pessoa é pura. Parecia até um sonho. Depois do culto, eu sempre a deixava no portão de casa. E a gente ficava ali, no carro, escutando música, conversando, namorando, mas sempre da maneira mais respeitosa possível. Um dia, no entanto, a gente começou a se beijar, a se abraçar, e eu senti que a certa altura a coisa esquentou. Não que isso fosse ruim, só que, como eu já falei, eu queria fazer tudo como manda o figurino, do começo até o fim. Ainda mais em se tratando de uma menina como a Lúcia, que, repito, era tão angelical. Ela era tão pura. Bastava olhar para ela para a gente perceber que era uma menina de família. Eu queria fazer tudo direitinho, do começo até o fim. Estava apaixonado, pensando em formar uma família de verdade a seu lado. Não queria começar uma vida a 2 de um modo errado, como tinha feito com as minhas outras mulheres. E a coisa ficou tão quente entre nós que, olha, se eu não tivesse segurado a onda, teríamos feito amor ali mesmo dentro do carro. Uma certa altura, pressentindo o perigo, cheguei a pedir: Lúcia, peraí. Acho melhor a gente ir mais devagar. Pode passar alguém. Não tem perigo, amor. Aqui não passa ninguém. Vem cá, vem. Me dá mais um beijo. Vem. Olha, eu achei aquilo tão estranho. Meu Deus, eu nunca tinha visto a Lúcia se comportando daquele modo. A certa altura, eu cheguei a pensar, pelo menos foi o que me pareceu, ela... Sei lá, não sei se eu estou exagerando, mas ela parecia até fora de si. Na verdade, até parecia outra pessoa. Olha, foi difícil fazê-la se controlar e entrar em casa. Aliás, eu senti que ela não gostou muito. Tanto que ficou me olhando esquisito enquanto saía do carro. Numa outra situação, ou sei lá, com uma outra pessoa, eu a teria levado a um lugar mais reservado, mas, como eu já falei, apaixonado do jeito que eu estava, e tendo a convicção de que estava tratando com uma menina completamente diferente das mulheres com quem eu tinha convivido, eu queria fazer tudo direito com ela. Namorar, noivar, casar, como se fazia antigamente. Esse, aliás, sempre foi o meu maior sonho. Para mim, ela era especial. Ela não era como as outras. Não dava para ter a nossa primeira vez ali no banco do carro, como se ela fosse uma qualquer. Sim, porque se eu não tivesse segurado os meus impulsos, e principalmente os dela, era bem isso o que ia acabar acontecendo. A grande verdade é que me incomodou um pouco o modo como ela se comportou. Não é que eu não tenha gostado, mas é que, não sei explicar, eu achei que ela se deixou levar fácil demais pelo impulso. Não combinava com a imagem que eu fazia dela. Era uma menina tão doce, parecia tão pura. De repente, parece que se transformou. De menina pura, recatada, que Deus me perdoe, mas parecia mais uma gata no cio. O
problema maior é que, infelizmente, essa não foi a última vez que isso aconteceu. Várias vezes depois disso, eu precisei contornar a situação, porque, do contrário, o estranho é que, geralmente, quem segura nesse tipo de situação é a mulher. O homem é que é impetuoso, o homem é que é atrevido. Só que no nosso caso, não. Não é que eu não tivesse vontade de fazer amor com ela. Claro que tinha, morria de vontade. Mas eu não queria atropelar os acontecimentos. Era uma menina especial. Então a nossa primeira vez também tinha de ser especial. Até porque, com toda certeza, ela ainda era pura. Até que um dia não teve jeito. Acabamos ficando sozinhos na sua casa. E aí nem eu consegui me controlar. Quando vi, já estávamos lá no quarto dela. E antes mesmo de termos a nossa primeira vez, mais uma surpresa. Ao contrário do que eu imaginava, do que eu podia até jurar, ela não era mais virgem. E me falou aquilo com uma naturalidade tão grande que, juro, chegou até a me assustar. Na minha cabeça, ela jamais tinha feito amor com alguém. Até por isso eu fazia tanta questão de respeitá-la, de levar o nosso namoro do modo mais correto possível. Não que hoje em dia as pessoas deem importância para isso, eu sei que não, mas sabe quando você idealiza uma coisa? Mais do que isso, quando você idealiza uma pessoa. Mas se fosse só isso, não era nada. O problema foi que, enquanto fazíamos amor, aconteceu uma coisa muito estranha. Bom, para começar, a Lúcia tinha umas atitudes meio esquisitas na cama, que não combinavam com a imagem que eu tinha dela. Eu, pelo menos, nunca tinha visto aquilo antes. E olha que eu não era nenhum menininho inexperiente. Para começo de conversa, ela gemia tão alto que eu fiquei até com medo de que, lá de fora da rua, alguém escutasse. Imagine se alguém escuta e depois comenta com a irmã dela. Ela gritava, gemia, falava alto. Agora, o que me deixou mais surpreso, e olha, até nesse momento em que eu conto isso, meu braço se arrepia, porque foi a coisa mais inesperada. A uma certa altura, além de gemer, de falar palavrões, ela me deixou tão surpreso, porque a certa altura pediu que eu batesse nela. Eu fiquei atarantado, me perguntando em pensamento, como é que é? Meu Deus, será que eu ouvi direito? De repente ela começou a falar palavrões, coisas que eu nem ouso repetir aqui nessa carta. Falava aquelas besteiras todas e depois pedia. Aí bate, amor, bate na minha cara, bate, mas bate com força, bate, bate. Aí vai, me espanca, me esbofeteia. Meu Deus, eu fiquei pasmo. Fiquei desconcertado. Fiquei olhando para a cara dela com cara de bobo. Porque, como eu não obedeci ao seu pedido, a certa altura, ela própria pegou a minha mão e começou a bater assim contra o próprio rosto. E bate. Isso, bate. Sabe a coisa mais estranha do mundo? Tudo bem, eu já tinha ouvido que tem mulheres que têm esse tipo de fetiche. Só que, com toda a franqueza, jamais pensei que fosse o caso da Lúcia. Meu Deus, a imagem que eu tinha dela
era tão diferente daquilo. Fiquei chocado. Mais do que isso, fiquei decepcionado. Não combinava com ela, ou por outra, com a imagem que eu tinha dela. Parecia até que tinha algum espírito maligno incorporando nessa menina, que Deus me perdoe. Só sei dizer que aquilo cortou completamente o meu barato. Me tirou o tesão. Eu fiquei tão sem jeito. Quando perguntei o que significava aquilo, por que ele estava agindo daquele jeito, ela se justificou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ai, Valdecir, o que tem? Entre um homem e uma mulher, entre quatro paredes, vale tudo. Olha, pode até ser. Pode até ser. Só que, como eu já disse, me pegou de surpresa. Não era o tipo de coisa que eu estava idealizando. E, de certo modo, isso me deixou muito decepcionado. Tudo bem, é como ela mesma disse, entre quatro paredes vale tudo, entre um homem e uma mulher. Pelo menos na teoria. Só que, não sei explicar, não sei, não era a ideia que eu fazia dela, não era. Meu Deus, ouvir a minha princesinha, a minha menina pura, agindo como se fosse uma daquelas mulheres de filme pornô, gemendo, falando palavrão, pedindo para apanhar na cara. Olha, eu posso até estar sendo radical, quem sabe puritano demais, mas como eu já falei, não era o que eu estava idealizando, não era. De certo modo, meio que quebrou o encanto. Quando comentei com um amigo lá da firma, ele achou graça. Meu chapa, você devia erguer as mãos para o céu e agradecer. Meu Deus, todo homem sonha com uma mulher assim, rapaz. Uma santa na rua e uma vadia na cama. E você aí reclamando? Pô, não estou te entendendo, meu. Foi exatamente assim que ele falou. Só que eu, com toda franqueza, não gostei. Não era isso que eu imaginava. Parece que quebrou o encanto. Sabe a impressão que me deu? Foi de que ela tinha se transformado numa outra pessoa. Ou então, que Deus me livre, estava possuída. Além do mais, por conta de tudo o que já me aconteceu no passado, eu morro de medo de ser passado para trás outra vez. Só de imaginar que ela possa fazer aquilo com outra pessoa na cama, já me dá uma tontura. Posso até estar sendo antiquado, moralista, mas só quem já passou pelo que eu passei é que entende o meu medo, a minha insegurança. Sabe o que eu queria? Eu queria uma coisa bem diferente daquilo que o meu amigo falou que todo homem quer. Meu Deus, eu acho que eu sou diferente de todo mundo, então. Eu queria que ela fosse para mim a mesma menina doce de sempre, na rua ou entre quatro paredes. Porque quando ela se comporta daquele jeito, é como se eu estivesse fazendo amor com outra pessoa e não com ela. E isso, sinceramente, não tem me feito bem. A verdade, escrevi essa carta apenas para desabafar. Sei que nada é perfeito. Sei que nem tudo pode ser do jeito que a gente quer. Também não quero mudá-la, não é isso. Eu só queria que ela fosse a mesma Lúcia o tempo todo. Aquela menina doce e delicada por quem me apaixonei. Sabe por quê? Porque aquela outra, aquela desvairada, que fica falando palavrão e pedindo para eu bater na cara dela, essa outra Lúcia me assusta. No fundo, eu acho que eu tenho medo de sofrer. Medo de perder essa mulher do jeito que já me aconteceu 2 vezes, uma atrás da outra. Meu Deus, quando eu conheci essa menina, eu
Eu pensei que fosse ensinar tudo para ela. Só que hoje me vejo na condição de aprendiz. Ela que está me ensinando. E me ensinando coisas que, sinceramente, eu não quero nem aprender. É como eu já falei. Essa outra Lúcia me assusta. Tenho medo de sofrer de novo. É como eu já disse quando conheci essa menina. Pensei que fosse ser o seu professor, só que hoje me vejo na condição de aluno, de aprendiz. Eu morro de medo de não conseguir acompanhá-la. E no final, como já me aconteceu 2 vezes, ela acabar me trocando por outro.